Bom, nós vamos resolver aqui o exemplo 2.1 do livro do Griffith, que diz o seguinte, né? O exemplo pede o seguinte: encontre o campo elétrico que está a uma distância z acima do ponto central de um segmento de linha reta com comprimento 2L, que tem uma densidade linear de carga uniforme lambda, figura 2.6. Aqui a gente desenhou, né, a figura 2.6, que vocês vão ver no livro, e ele quer que a gente calcule um campo elétrico em um determinado ponto que tem uma distância z ao ponto central, né, de um segmento de linha reta. Tá? Esse segmento de linha reta ele diz que é do tamanho de 2L, então aqui vocês podem ver, né, conforme está mostrado aí na figura 2.6, aqui do ponto central até aqui, né, nesse ponto é o mais L, e do ponto central até aqui, menos L. Ele quer que você calcule qual é o valor do campo elétrico neste ponto, beleza? Bom, aqui a gente já colocou a nossa solução e eu vou mostrando para vocês o passo a passo, tá? Aqui embaixo eu desenhei, né, a nossa figura 2.6 novamente, e aí o que a gente começou a fazer aqui, né? Ele quer que a gente calcule o nosso ponto P, né, o campo elétrico nesse ponto P aqui. E aí o que a gente pega, né? Bom, nesse início do capítulo a gente vai trabalhar com simetria. Então a gente vai pegar aqui, né, nesse nosso segmento de linha reta, né, uma pequena barra carregada, vamos dizer assim. Nós vamos pegar um elemento infinitesimal de carga chamado dq, né? Se eu pegar esse elemento infinitesimal aqui dq, nesse ponto aqui, eu tenho que esse elemento infinitesimal de carga vai produzir um elemento infinitesimal de campo nesse ponto aqui. Tá? Então esse elemento aqui vai produzir um pequeno campo, né, elétrico, que eu vou chamar de DE. Tá? E aí, por simetria, eu tenho que do outro lado, né, passando o eixo central, eu tenho também um elemento infinitesimal DQ, que vai produzir um elemento infinitesimal de campo que é dado por esse vetor aqui DE também, tá? Como aqui tem a nossa mesma distância, R, e aqui é R, tá? Então aqui nós vamos ter o mesmo vetor, né, de intensidade para o nosso campo elétrico. Pois bem, então aqui a gente tem, além da nossa distância R, a distância Z, né, do ponto central até o ponto onde ele quer que calcule o campo elétrico. Aqui do eixo central até o nosso dq, a gente vai chamar isso aqui de variável x, tá? Porque é nessa variável, né, quando a gente for fazer a integração, eu vou mostrar mais à frente, é nessa variável aqui onde a gente vai colocar os limites, né, de integração mais L menos L, tá? Nossos limites de integração será colocado, vamos dizer assim, nessa variável, beleza? Tá, beleza. Então se aqui é x, aqui também vai ser x, aqui é R também, tá? E aí, veja só, a gente vai decompor esses nossos vetores aqui. Então, se a gente pegar esse vetor aqui, nós vamos ter uma componente horizontal e uma outra componente aqui na vertical. Se a gente pegar esse outro vetor aqui, nós vamos ter uma outra componente horizontal e a mesma componente na vertical. Essas componentes aqui na horizontal, elas se cancelam. E aí a gente vai ter apenas uma componente apontada, né, aqui para vertical. Essa componente aqui a gente vai chamar de DEZ, né? E aí a gente observa o seguinte, que se a gente descobrir quem é EZ, a gente descobre o campo elétrico neste ponto aqui, né? Dado que essas duas componentes se cancelam, sobrou apenas essa componente, basta eu descobrir quem é o nosso EZ, tá? Então, nós vamos partir daqui, o nosso DEZ, como é que a gente vai desenvolver ele, né? Bom, sabemos que o nosso campo elétrico é dado pela lei de Coulomb, né? Só que aqui eu já coloquei em termos infinitesimal, né? Então aqui é o nosso dE e aqui o nosso dq. Então eu tenho que dE é igual a 1 sobre 4π ε0, dq dividido por r ao quadrado, e isso na direção do r, né? Aqui o nosso vetor é r versor. Bom, eu vou decompor aqui, então eu tenho que o cosseno de θ vai ser igual ao módulo de DEZ, porque o cosseno é quem? É o cateto adjacente, que no caso aqui é o nosso DEZ, dividido por quem? Dividido pela hipotenusa, que é o nosso DE. Tá aqui, tá? Como eu quero saber quem é o nosso DEZ, esse termo aqui que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e eu tenho que DEZ vai ser igual a esta equação aqui, beleza? Bom, DE eu já sei que é dado por essa equação, vezes o cosseno do ângulo. Então, onde tiver DE, eu vou substituir por esse termo aqui. Então, DEZ é dado por essa expressão aqui, na direção de quem? Na direção de Z, certo? Beleza. Tendo esta equação aqui, o que acontece? Como eu tenho que descobrir o campo elétrico na direção de Z, então eu vou desenvolver aqui o restante das equações e colocar em termos de Z. E também vou colocar em termos de X, tá? E vocês vão entender o passo a passo, o porquê nós vamos estar fazendo isso. Bom, para que a gente possa fazer isso, a gente tem aqui o nosso R.
né? Que é a distância entre o elemento infinitesimal até o ponto onde ele quer descobrir o campo elétrico. Esse R aqui, né, eu vou escrever em termos de Z e de X, certo? Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui, né, porque está o nosso ângulo θ aqui, esse ângulo aqui ele é θ, faltou eu falar, porque aqui nós vamos ter, como eu considerei esse ângulo aqui como sendo θ, nós vamos ter aqui ângulos opostos pelo vértice. Então, se aqui é θ, aqui também vai ser θ, beleza? Dito isto, então aqui eu tenho R, Z e X, eu vou escrever R em termos de X e Z, tá? Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo, tá? Então vai ficar R ao quadrado, que vai ser igual a X ao quadrado, mais Z ao quadrado. Portanto, quem vai ser o R? R vai ser a raiz quadrada de X ao quadrado mais Z ao quadrado, beleza? Bom, quem vai ser o cosseno de θ? Então esse cosseno aqui, desse ângulo θ, eu vou escrever em termos de Z também. Então, o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, Z dividido por R. Feito isto, vou pegar essas expressões e substituir nessa nossa equação aqui em cima. Então, dz, vou repetir o meu termo aqui, a minha constante, dq, e aonde tiver... Aí aqui eu deixei o R, porque aqui eu só substituí o do cosseno. Como o cosseno é Z sobre R, eu coloquei Z sobre R, certo? Porque aqui ainda eu vou multiplicar o R. Aqui a gente vai ter R ao quadrado vezes R, isso aqui vai dar R ao cubo. Isso aqui vai dar R ao cubo. Certo? O lápis agora falhou. Aqui a gente vai ter 1 sobre 4πε0, dq, repete o z, só que agora r ao cubo, a gente sabe que r é dado por essa raiz. E a raiz é a mesma coisa de eu pegar esse termo aqui, essa soma, né, e elevar a 1 dividido por 2. Como isso aqui está ao cubo, então vai ficar 3 vezes 1 sobre 2, então vai dar 3 sobre 2. Então esse termo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, é elevado a 3 dividido por 2. Certo? Bom, aí agora a gente tem o nosso dq. E na expressão, ele disse, né, ele colocou que a densidade da barra é dado por lambda. Então, o que é densidade, né, nesse nosso contexto aqui? Vai ser, que é dado por lambda, é a nossa carga dividido pela distância, né, pelo comprimento da barra. No caso aqui, como a gente está trabalhando com elementos infinitesimais, eu tenho que esse lambda aqui é o elemento infinitesimal de carga dividido pela uma pequena distânciazinha, né, um pequeno comprimento. Então vai ficar... Só que aí eu vou pegar esse dq e vou escrever, né, em termos da densidade e dx, certo? Então, substituindo esse valor aqui no lugar dq, eu vou ficar com essa expressão aqui em cima. Vou aplicar as minhas integrais, né, vou aplicar a integral. Por que eu aplico a integral? Porque aplicando a integral aqui nos dois lados da nossa equação, esse dEz vai se tornar o meu campo EZ que eu quero descobrir, certo? Então, EZ... O que tiver de constante aqui dentro da nossa integral, eu coloco para fora. Então aqui vai ser lambda z dividido por 4πε0, certo? Aqui vai ficar dx dividido por quem? Por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 dividido por 2. Essa integral aqui eu transformo numa integral definida, onde os meus limites de integração vai ser de menos L a L, que é o tamanho da barra, que ele disse que era uma barra tamanho 2L. Né? Então vai ser de menos L a L, beleza? É por isso que a gente escreveu aqui, né? Menos LL por causa da nossa integração que a gente faz aqui. Beleza. Bom, para a gente resolver essa integral, a gente tem que lembrar lá de relações trigonométricas, né? Integrais trigonométricas. Então, eu coloquei um lembretezinho aqui. A gente começa aqui pelo básico, né, das relações trigonométricas, que é que seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? Se eu dividir tudo isso aqui pelo cosseno ao quadrado, o que a gente vai ter? Bom, seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar a tangente ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar igual a 1. E isso aqui é igual a 1 dividido pelo cosseno ao quadrado, isso aqui é a secante ao quadrado de θ. Beleza. Para que a gente possa desenvolver essa integral, a nossa variável x ela precisa ser dada por essa expressão aqui. Beleza? Então x é igual a z vezes a tangente de θ. Se a gente considerar a nossa variável x como sendo isso aqui, a gente vai ter que calcular a derivada, certo? E a gente tem o seguinte, porque nosso elemento dx tem que ser escrito em termos de θ, já que eu peguei x e escrevi aqui em termos da variável θ. Beleza. Então eu tenho aqui que a derivada disso aqui, dx em relação a θ, né, é igual a z vezes a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ. Beleza? Beleza. Esse nosso aqui dθ passa para o outro lado, então eu tenho que o meu dx é dado por essa expressão aqui. Tendo essas duas expressões aqui, né, eu preciso ainda, na verdade, né, eu já ia falando aqui que a gente só substitui na integral. Não. A gente também tem que pegar essa expressão aqui e escrever em termos da variável θ. Né? Então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Como x é dado por essa expressão, então eu tenho que, onde tiver x,
eu vou colocar essa expressão. Só que esse x aqui está elevado ao quadrado. Então, esse termo aqui está ao quadrado, eu vou colocar ao quadrado, né? Então, z ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ, mais quem? Mais z ao quadrado, beleza? Bom, eu isolo aqui o meu z, então vai ficar z ao quadrado, que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Veja o que sobrou lá, 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Por isso que a gente faz isso aqui, né? Tangente ao quadrado de θ mais 1, isso aqui é a secante ao quadrado de θ. Então vai ficar z ao quadrado vezes quem? Vezes a secante ao quadrado de θ. Beleza? Tendo essa informação, essa e essa, agora eu posso substituir isso aqui e, né, mudar a minha variável aqui, que estava em x, agora vai estar em θ. Vou repetir aqui as minhas constantes e agora nós vamos ficar com essa integral ali, beleza? Bom, essa expressão aqui que está elevada a 3 dividido por 2, eu posso escrever dessa forma que está aqui embaixo, em termos de raiz e em termos, né, desse termo aqui que fica fora da raiz. Eu tenho z ao quadrado, cancela com esse z, e secante ao quadrado de θ, cancela com essa secante ao quadrado de θ aqui, beleza? E aqui o que a gente tem aqui em raiz, esses termos estão aqui elevado ao quadrado, cancela com a raiz. O que, que vai sobrar aqui? Vai sobrar o seguinte, a gente vai ter z que vai ser igual a lambda z dividido por 4πε0, certo? Integral menos L a L, e aí sobrou quem? Dθ, tá aqui o dθ, e aqui sobrou z ao quadrado vezes a secante de θ. Aqui ficou z ao quadrado por causa desse z aqui, que eu cortei com a raiz, então ficou um z, e esse z aqui, ó, que sobrou, né, aqui era z, cortou só com o quadrado, aí ficou z vezes z, ficou z ao quadrado. E essa secante aqui que sobrou, né, que estava dentro da raiz, morreu, vamos dizer assim, e aqui nós temos a nossa secante, beleza? Como esse z aqui é a distância, né, do ponto central do nosso segmento, né, da nossa barra, né, até o ponto onde ele quer calcular o campo elétrico, isso aqui é uma constante. Então eu posso cortar esse z ao quadrado com esse z, e esse z vai ficar aqui fora, como eu coloquei aqui. Tá? Então aqui vai ficar lambda, 4πε0 vezes z, e aqui vai ficar 1 sobre a secante de θ, que é a mesma coisa do cosseno de θ, certo? A integral do cosseno é o seno, então aqui a gente vai ficar com essa expressão aqui, sendo os meus limites de integração indo de menos L a L, beleza? Só que veja só, menos L e L está em termos de x, né? Lembra que eu falei no início, né? Que nós vamos substituir isso aqui em x. A gente não pode fazer, não tem como desenvolver isso aqui, né? Porque aqui está em termos da variável θ. Então, o seno de θ eu vou substituir, né? Colocar ele em termos da variável x. Então, quando eu olho para esse triângulo aqui, eu tenho um θ e eu tenho um x aqui, né? Então, o seno de θ é quem? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser x dividido por r. Só que o r eu também tenho que escrever em termos de x. E a gente já descobriu, a gente já fez isso. O r aqui é dado por isso aqui, em termos de x. Então eu fico com essa expressão aqui. E aí no lugar do seno de θ eu vou escrever essa expressão aqui, que foi o que eu fiz. Ó. Onde tinha o seno eu coloquei x dividido por quem? Pela raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado. Em termos, né, do limite de mais L e menos L. Agora sim eu posso substituir na variável x o mais L e o menos L. Quando eu faço isso, o mais L e o menos L, eu fico com essa expressão aqui, repito aqui o termo constante, fico com essa expressão aqui. E no final, né, quando eu calcular isso ali, que vai ser uma soma, né, porque aqui negativo com negativo fica positivo, quando eu faço essa soma, sim, aqui era menos L, mas menos L ao quadrado vai ficar, né, positivo, vai ficar um valor positivo. E aí, no final, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, EZ vai ser igual a 1 dividido por 4πε0. Quando eu somar aqui, vai ficar 2 lambda L, por causa desse lambda aqui, né, L, né, que aqui vai dar 2L aqui em cima, dividido por quem? Por Z, raiz quadrada dele ao quadrado mais Z ao quadrado. E isso aqui na direção de quem? De Z, né? Nosso Z versor. Esse é o valor do campo elétrico, né? Causado por esse nosso segmento de linha, né? Reta, que está carregado, nesse ponto P aqui.